Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux e Stuttgart, Artigos Finos. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O podcast Novo Hunter sempre traz para essa mesa de reuniões profissionais que se destacam em seus mercados e hoje não é diferente, né, DJ? Isso, a gente vai conversar com o Fábio Fels, que é superintendente do Shopping Neumarkt e tem outras atividades também, vai contar pra gente. Fábio, super obrigado por vir aqui na nossa mesa de reuniões conversar com a gente. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir de alguma forma. Legal. Fábio, começa traçando uma linha do tempo aí, contando um pouco da tua história profissional, enfim, né, até você chegar nesse momento no Shopping Neumarkt. Legal, vou tentar ser breve. Eu sou advogado de formação, então advoguei há muito tempo, assessoria jurídica, passei pela Teca, que é uma mesa e banho, que era têxtil na época. O jurídico aí teve muitas oportunidades internas, né, porque né, aquela dificuldade que a empresa passava. Então aí caminhei a minha carreira por ali, muitos anos. Depois surgiu uma oportunidade de assumir a área de recursos humanos da empresa. A empresa chegou a ter, na época, 7.300 funcionários. Depois a gente foi fazendo uma reestruturação, né, para redução do quadro. E, naturalmente, eu tive que fazer uma escolha naquele momento entre sair da área jurídica e ir para uma área de recursos humanos, que eu pouco conhecia, né, mas era um plano de carreira meu, ampliar um pouquinho os horizontes para permitir mais possibilidades no futuro. Né, então, eu fiquei lá 9 anos e meio, né, somando aí, no final eu acumulava a área jurídica e também a área de recursos humanos, com todos os subsistemas e tudo mais, e fiquei um bom tempo, né, depois disso aí passei pela Dudalina, né, na área de recursos, na área de gestão, era um outro nome que se dava, né, gestão de pessoas. Então também quando eu comecei na Dudalina foi muito interessante que não tinha ainda lojas no varejo. Então, ainda era indústria puramente, né? Justamente a minha missão lá era estruturar e pavimentar a empresa por um ajuste de cultura, de uma cultura industrial para uma cultura de varejo, e ao mesmo tempo também, naturalmente, estruturar os processos, criar políticas, práticas e tornar a empresa sustentável perante um crescimento muito agressivo que estava se planejando. Então, de lá, a gente começou a abrir muitas lojas, né? Foi bem na época do boom da Dudalina. Né? Então, logo depois houve aí a venda da família para fundos de private equity americanos. Então, depois disso, eu acabei acumulando, né, além da diretoria de gestão de pessoas, também a diretoria de varejo da Dudalina. Então, isso foi aí em dezembro de 13, eu iniciei em janeiro de 14 essa nova configuração. Então, foi um novo desafio de novo, né? Primeiro saí de uma área jurídica com recursos humanos, depois recursos humanos para a área de negócio. Né? Então, eu costumo dizer que a gente volta a ser o estagiário, né, a cada vez que você faz essas mudanças aí. Então, mas foi um belíssimo aprendizado, né? O plano realmente aconteceu, a Dudalina cresceu demais. A gente, com a ajuda também dos fundos, houve aí uma aceleração na governança da empresa natural, né? E logo, depois de um ano mais ou menos, ali em setembro de 15, por aí, houve uma fusão com a Restock, né, que hoje se chama Vest, que detém hoje as marcas aí Lely Blanc, Rosa Chá, John John, Dudalina individual, entre outras, né, Bobô também. E aí, nesse processo todo, né, houve a definição de uma equipe única, onde me convidaram para ir para São Paulo, né, assumir a diretoria de gente e gestão lá, e também interinamente a diretoria ligada ao varejo. Né. Esse interino acabou ficando até o final do meu período lá. Então, no grupo somado aí em torno de 6 anos, mais ou menos, e daí logo depois, logo nesse meio tempo, houve o convite do Madeiro, que é outra área, né? Sim. Primeiro têxtil, depois moda e depois food service, né? Mas eu sempre costumo dizer que negócios são negócios, pessoas são pessoas, clientes são clientes, independentemente do segmento. Então aí acabei assumindo a diretoria de recursos humanos do varejo, do Madeiro. E o Madeiro, na época, também estava num processo como a Dudalina, quando eu entrei, ele estava ainda
começando a ter uma expansão, né? Então a grande missão lá era estruturar uma área de gente e gestão, que ele ainda não tinha, que com isso permitia um crescimento muito mais agressivo, coisa que era gargalo, né? A área de pessoas era uma área gargalo naquela época, então não permitia expansão forte do grupo, e a gente teve uma grande missão em estruturar essa engrenagem para permitir o forte crescimento da empresa, e também aperfeiçoar a governança, alinhamento de cultura, políticas e práticas alinhadas às melhores de mercado, né? Existia um guarda-chuva grande nessa área, que era uma área também, além dos subsistemas clássicos de RH, também existia ali um treinamento técnico operacional, que também era responsável por formar as pessoas, desde o recepcionista do restaurante até o gerente geral desse restaurante. Então aí, enfim, a governança, né, foi dada. Aí, em dezembro de 19, pré-pandemia, né, existia ali um novo movimento para IPO e tudo mais. Aí depois veio a pandemia e aí todos os planos aí, não só, né, naquele momento do Madeiro, mas como de várias outras empresas também, foram suspensos, né? Então, no Madeiro eu fiquei lá mais ou menos 6 anos e pouco. Foi um baita aprendizado, né? A gente realmente, o plano previsto aconteceu, como na Dudalina também aconteceu, houve uma expansão e o Madeiro se tornou fortemente conhecido, né? Talvez um dos principais players aí do mercado de food service, não só do Brasil, agora, né, ganhando outros ares aí. E depois disso, naturalmente, eu tive um convite também da Almeida Júnior para assumir aí a superintendência do Neumarket, que tem tudo a ver com a minha família, com a minha história, né? Eu voltando a Blumenau, né? E estou lá até agora, aí aprendendo também um pouco das dores e dos sabores e das oportunidades de shopping centers, que era um mercado que eu também ainda não tinha conhecido, né? Eu só sabia do lado de cada mesa e não do lado do shopping. Então também é mais um complemento de carreira de aprendizado aí que está tendo e muito desafiador e muito gratificante ao mesmo tempo. Nessa posição com o shopping faz 2 anos mais ou menos que você veio. Aproximadamente, né? E aí já veio para assumir a superintendência do Neumarkt. Exatamente. É uma área nova, né? Assim, nova. Eu já era de varejo, já tinha ocupado posições de negócio, mas obviamente que é um prisma diferente, né? Você olhar no olhar do shopping center e não no olhar do lado do lojista, que era antes, né? Como é que foi o teu processo de adaptação e como é que você, olhando para o shopping, tomou as medidas para tocar em frente a esse novo prisma? Eu acho que assim, tudo depende da forma de enxergar tudo, né? Eu sempre gostei de aprender e aprender coisas novas, então essas mudanças de carreira acabaram somando ao ter um processo de aprendizado talvez mais simplificado, né? Diante de tantas mudanças. Então no shopping não foi diferente, né? Eu acho que você sempre tem que pegar os seus gurus, né? Ver quem realmente você admira, absorver conhecimento ao máximo, na maior celeridade possível e se cercar de pessoas boas e time, né, que te ajude a alavancar os resultados, te ajude a, né, inclusive a aprender, né, de fato a alcançar o que o grupo precisa, o que a empresa precisa em termos de desempenho, em termos de entrega, né? Acho que é um processo, ao mesmo tempo, não é fácil, não é cômodo, mas é muito interessante e te traz aí uma riqueza muito grande de conhecimento e de frentes de oportunidade. Eu acho que é bem legal, né? Se a gente for fazer um paralelo, a história do Fábio vem com vários momentos de transição de carreira e com desafios bem robustos, né? Porque no teu período de Teca, quando você trabalhou no jurídico e depois no RH, né, gente de gestão, dirigindo uma empresa que vinha num processo complexo já há um bom tempo. Aí você muda para uma Dudalina em franca expansão, né, querendo correr literalmente, e assume o varejo, que é um negócio, num primeiro momento, quando eu escutei assim, essa tua linha do tempo, bem diferente. Pô, o cara é advogado, o cara com a parte, provavelmente o teu início ali até para gestão de pessoas começou pela parte legal, né, provavelmente, para depois migrar para um entendimento mais efetivo de recursos humanos propriamente dito. E depois vem para o Madeiro, que é, pô, negócio completamente diferente. Então, acho que o desafio do shopping era grande, mas nada dentro da normalidade, né? Para um cara que já vem encarando esse tipo de coisa.
O shopping é um negócio nervoso, né? Porque o shopping É um organismo vivo, né? é um organismo vivo extremamente dinâmico, né? Por mais que você venha do varejo, o shopping é um bicho diferente, é um negócio assim que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? É uma engrenagem e realmente é diferente, né? Mas o bom é aprender com tudo isso e evoluir, né? Você está em constante aprendizado. Realmente, assim, se você pegar... Eu costumo dizer que na Teca a gente estava num momento mais na defensiva, né? Sim, se protegendo. Você estava se protegendo, você estava reorganizando estrutura, achando oportunidades de redução de despesa, de custos de modo geral também. Já na Dudalina foi o contrário, né? A gente estava justamente expansão, acelerar novos negócios, né? Era um crescimento muito gradativamente e não respeitando tempos, né? Então a gente teve que mudar a cultura, as pessoas se adaptar àquela mudança toda de crescimento muito abrupto, então você teve vários desafios, uma coisa no Madeira, né? E agora no shopping é outro desafio, são desafios diferentes, não mais ou menos complexos, só são diferentes. Sim. Né? O shopping nos últimos anos, especialmente no pós-pandemia, veio se transformando, teve um impacto grande ali na pandemia, mas veio vindo para cá. Como é que você percebeu nesses últimos 2 anos essa mudança? Como é que vinha vindo a mudança e como é que está sendo agora esses últimos 2 anos e a perspectiva daqui para frente em relação a posicionamento, em relação ao perfil de público, o uso das pessoas pelo shopping? A gente tem visto cada vez mais serviços nos shopping centers, né? Uhum. E integrações e coisas que o José falou, que o Wilson José falou, né? José Wilson, desculpa, que falou de por exemplo, construção de empreendimento conectado ao shopping. Como é que está tudo isso? A gente, não sei se vocês lembram, lá na época de pandemia existiam assim, muitas previsões, né? Quando a gente estava ainda vivendo aquilo e não tinha acabado ainda, se achava que o varejo físico ia sumir. Sim, essa era uma delas, né? E os shopping centers iam desaparecer e tal, né? E o que a gente percebeu e viu, né, agora já fato consumado, é que não, né? Eu acho que, inclusive, logo após a pandemia, ali em 2022, havia, né, um desejo muito grande das pessoas em interagir novamente. Então as festas, inclusive em Blumenau, né? Você pega o Oktoberfest, quando reabriu, foi uma explosão de público. Perfeito. Você pega os shoppings, tiveram um movimento incrível no ano 2022, com a volta, em tese, à normalidade, que ainda não era bem normalidade, mas, então assim, cada vez mais isso, né, a gente está vendo pelos números, né, os resultados em si, se você pegar os balanços das principais redes de shopping pelo Brasil, os resultados são positivos, né? Uhum. Então, é uma tendência que eu não vejo como voltar. Sim, existe uma adaptação, existe as vendas digitais ganhando força naturalmente, né? Acho que a pandemia acelerou demais isso. Quando eu sentava no outro lado, né, dos lojistas, por exemplo, das empresas, o Madeiro foi um exemplo, né? Ele teve que acelerar demais na época de pandemia a sua venda digital, né? Seu delivery, por exemplo. Sim. Que era ainda incipiente e que naquele momento era a única alternativa. Então, o que levaria talvez 1 ano, 2 para ser desenvolvido, foi criado em muito menos tempo por causa da necessidade. Então, na prática, houve mudança? Sim, sem dúvida. Os hábitos mudaram? Sim, mudaram. Mas o varejo físico se provou não perder, pelo contrário. Ganhou relevância, né? O Phygital, né? Que é o físico com o digital, aí unindo forças, que eu acho que é uma realidade que a gente já vive hoje e não vejo como mudar ela, pelo menos não a curto espaço de tempo. E eu acho que tem uma coisa legal, né, DJ e Fábio, a impressão que eu sempre tenho, até nas viagens que faço, tanto no Brasil como fora, que o shopping, na minha concepção, e eu acho que de muitos consumidores, é o ambiente seguro. Então, quando você está num lugar e que, de repente, por algum motivo, a tua agenda foi interrompida ou alguma coisa não acontece, a tendência do indivíduo, né, é ir para o shopping, porque lá ele tem um ambiente previsível, confortável, seguro, e que oferece muitas coisas ao mesmo tempo para ele. Eu acho que mesmo pós-pandemia isso voltou, existia sim essa preocupação, existia inclusive aquela visão de que assim vai ser o varejo, vai ser as lojas de rua e não mais dentro do shopping, por causa do aglomero, muitas pessoas juntas, e pelo contrário, as pessoas querem a praticidade, querem a segurança, quer colocar o
carro num único lugar e ter todo um leque de opções disponível ali, inclusive que o carro possa ser lavado, né? Então é aquelas coisas, eu não consigo ver num curto intervalo de tempo a possibilidade de um shopping deixar de ser relevante, muito pelo contrário. Tanto é que o próprio movimento do Grupo Almeida Júnior, no qual o Neumarkt faz parte, de começar a conectar a residência do indivíduo com o próprio shopping, né? Eu tive esse final de semana em Balneário Camboriú, então você consegue ver, né? O que foi falado aqui até pelo José Wilson é aquela questão do cara descer do apartamento dele e ter acesso direto pro shopping lá em Balneário, né? Então é uma tendência. As pessoas buscam cada vez mais conveniência, né? Então você tem que ter agilidade para oferecer a ela uma solução dentro do shopping, seja para cortar o cabelo, seja para estacionar o carro, seja para segurança, que eu acho que é um ponto também para alguns centros importantes, uns mais, outros menos, né? Blumenau, estamos numa linha fora da curva ainda, né, em relação a isso, mas assim, é a solução da vida dela ali dentro, né? Ela consegue entrar ali e resolver tudo que ela precisa fácil. E rápido. Acho que essa é a grande questão. Há uns mais de 5 anos tinha uma leitura de Blumenau de que a população ia estagnar, que é uma cidade que ia estabilizar a população. E a gente viu, saiu há pouco tempo na imprensa, uma notícia sobre o crescimento populacional da cidade, que aumentou, chegaram 24 mil pessoas nos últimos 3 ou 4 anos, enfim. Como é que o Neumarkt, que é um shopping central, né, super tradicional da cidade, está olhando para esses novos moradores? A gente está vendo, né, uma mudança na cidade, gente nova chegando mesmo, isso é perceptível. Como é que vocês estão estrategicamente buscando, ou se o shopping, como ele é central e tradicional, ele está tranquilo com o público atual? Fala um pouco para a gente sobre essas questões. Eu acho que para quem é do ramo, né, quanto mais clientes e consumidores, obviamente mais positivo, né? Eu acho que a grande questão é a qualificação do público, né? Perfeito. A gente, né, o Neumarkt, ele tem uma localização extremamente privilegiada em Blumenau. Acho que Blumenau, ele difere um pouco de outros centros de grandes cidades, principalmente, onde o centro é próximo de bairros de um poder aquisitivo mais alto. O centro é bem vivo, né? Exato. Então, assim, quem consome, o principal público-alvo do Neumarkt, está a um raio de 2 quilômetros dali, no máximo, que são os principais bairros residenciais de Blumenau. Diferente da maioria dos centros, dos grandes centros, que geralmente as moradias das pessoas com maior poder aquisitivo estão mais distantes do centro. Por causa de condomínios, né? Quando você pensa, né, Alphaville em São Paulo, o cara está a trocentos quilômetros de alguns shoppings porque o condomínio fechado por segurança. Então aqui, né, pela própria localização privilegiada e essa questão de concepção da cidade ao redor, já naturalmente facilita muito, né? Acho que esse é um ponto. A questão do aumento de população, acho que a grande questão é a qualificação dessa população. Acho que está existindo um movimento de residências mais centrais, né? Você vai ver vários prédios residenciais saindo no entorno, coisa que há alguns anos não existia. Né? Prédios perto da Rua 15 não existia mais há muitos anos. Algumas obras simultâneas. Né? Você vê hoje obra na Rua 7, você vê obra na Rua 15 de prédios residenciais. Sem falar nos próximos empreendimentos que estão para sair aí. Né? Então, isso tudo naturalmente aquece ainda mais a procura, a necessidade de a gente também estar se adaptando a esse volume maior de gente, fazer os movimentos de qualificação do mix, fazer os movimentos de dar ao cliente as soluções que ele precisa para o seu dia a dia, né? E as suas conveniências, comunidades, assim por diante. E, naturalmente, esse ecossistema ajuda a cidade de um modo geral, não só o shopping ou não só o cliente. Eu acho que todo mundo ganha com essa prosperidade que o Blumenau está vivenciando, e partindo de Santa Catarina, né? A gente está vendo aqui que Santa Catarina está bem fora da média do mercado brasileiro, mas o Vale do Itajaí mais ainda, né? Se você pegar litoral somado às regiões próximas, você vê um momento muito, muito feliz, para não dizer umas palavras maiores aí, do que a gente está vivendo hoje, em relação ao todo, né? Sim. E na hora da chegada como superintendente, mudando de setor, né, e de abordagem, de área, como é que foi a tua abordagem? Fala um pouco sobre o teu estilo de liderança para cuidar de uma operação totalmente diferente do que você vinha trabalhando antes.
Acho que na vida, a vida é somada por um conjunto de conhecimentos que você vem adquirindo, né? Eu acho que o primeiro aprendizado meu em relação a isso, né, foi no Exército, quando eu servi. Aí eu fiz o NPOR, né, assumi um período curto ali como oficial. E naturalmente lá eu aprendi um dos maiores ensinamentos sobre humildade, né? E eu acho que esse é um ponto importante que vai para a liderança da vida inteira. Que é o quê, né? Lá, por exemplo, você entra como oficial, mas um aspirante a oficial, que é o cara que você está no estágio, e naturalmente tem pessoas lá muito mais experientes que você, subtenentes, sargentos, com muito mais tempo. Então, se você achar que sabe mais que eles que estão lá, né, há muitos e muitos anos, você vai acabar não tendo, você pode ter estrela de comando, mas não ter o respeito deles. Então, isso se aplica também à liderança natural aqui, né? Exemplo, eu chegando no shopping, né, que você perguntou, tinham pessoas no time que sabiam muito mais de shopping center do que eu. Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso absorver conhecimento, entender, receber esses conhecimentos que eles têm a passar para acelerar a minha curva de aprendizado, né? Então, naturalmente, eu tenho algumas experiências que contribuem para eles, eles têm experiências que contribuem para mim. Então, a minha forma de liderança, um dos pilares que eu acho é, primeiro, você sempre se colocar na posição de aprendiz, seja em qual fase você estiver da carreira, né? Em qual cargo você estiver na carreira. Se você se colocar nessa posição, você tende a abrir e facilitar a tua absorção de conhecimento e a curva também de desenvolvimento. E também você tem uma gestão compartilhada. Gestão compartilhada é onde você soma os esforços em prol do objetivo, e não uma decisão num formato só top-down, né? É muito mais fácil você compartilhar, ouvir o teu time, ouvir as pessoas que estão com você, seja em qual cargo eles estiverem, para ter a decisão mais assertiva, para você ser mais assertivo, para você colher o melhor de todos os perfis, né? Porque o ideal de formação de time é que você tenha perfis diferentes, que cada um com a sua qualidade e característica se somem um ao todo, né? E não todo mundo do seu jeito, do seu formato de pensar. Então, a forma de liderança que eu acredito muito sempre foi essa, né, onde todos possam contribuir, onde você consegue absorver o melhor ao máximo de cada um do time, e que a gente tem um objetivo e um propósito claro a atingir, e que todo mundo empurre a mesa para o mesmo lado. Basicamente, esse é um cenário. Ô Fábio, o Neumarkt provavelmente é o primeiro e o mais consolidado dos empreendimentos do Grupo Almeida Júnior, né? Então o primeiro shopping foi o Neumarkt. E por ser o primeiro, é como se fosse o filho mais velho, né? Carrega ali uma responsabilidade expressiva, sob o ponto de vista não de ditar tendência, né? Mas de sempre ter um comportamento, um desenvolvimento condizente com as expectativas que são colocadas sobre esse empreendimento. Aí o Fábio chega num shopping que nem o Neumarkt, há 2 anos atrás, você já foi muito claro nas suas colocações. Pô, sou um cara que procurei absorver ao máximo tudo que as pessoas podiam compartilhar comigo, mas é desafiador, né? É desafiador porque você pega o shopping com mais tempo de história e não necessariamente o que está mais moderno, obviamente, por N razões, né? Até por desenvolvimento, novas tecnologias. Aí você tem Balneário Camboriú, você tem os outros que estão, e precisa manter performance e tudo mais. Quais são os desafios que um executivo, quando assume um papel desse, acaba enfrentando? Além, obviamente, da questão das pessoas, mas quais são os desafios para se manter, né, competitivo, gerando resultado no empreendimento? Não vou dizer que está envelhecido, pelo contrário, mas que, pô, já demonstra sinais do tempo, que nem a gente, assim, algumas rugas e tudo mais, né? Como é que o cara faz para manter, assim, botox? O que o cara faz no shopping? Mais ou menos por aí, né? Eu acho que tudo é uma questão de você ser criativo. Eu acho que primeiro, eu acho que parte do DNA do próprio Grupo Almeida Júnior, né? Eu acho que o Grupo Almeida Júnior tem um DNA inovador, né? A própria figura do fundador, o James, ele é muito visionário. Ele é uma pessoa que realmente é à frente do tempo dele, né? Criar aí o Neumarkt, né? Aliás, agora este mês o Neumarkt está fazendo 32 anos, né? Aniversário dele de 32 anos. É o primeiro shopping do grupo, como você colocou, e naturalmente o carinho do fundador para o primeiro shopping é muito diferenciado, né? Então existe também esse fator para ser administrado. Ainda tem isso, que é o que vai estar toda hora olhando, né? Exato. O cara tá ali, pô. Exatamente, mas assim, eu acho que tem coisas que você sempre tem alguns pilares que é sempre cuidar para que o básico seja bem feito. Legal. Acho que nunca a gente pode
esquecer o básico bem feito, porque às vezes a gente faz muitos planos mirabolantes e esquece do básico bem feito. Isso vale para negócio, vale para qualquer coisa, né? Então, eu acho que o básico bem feito é manter um shopping de 32 anos, né? Tanto é que a gente recebe muita gente de fora aqui, inclusive gente fora do Brasil, né? Recebemos uma grande rede aí, né, australiana, veio visitar nosso shopping, a gente recebeu ele aqui, e mesmo gente do Brasil ou de fora do Brasil, e chega naquele shopping, ele olha, nossa, mas tem 32 anos, não parece. Legal. Né? Não parece por quê? Primeiro que a concepção arquitetônica do shopping, ele foi feito de uma maneira também à frente do tempo. Se você pegar shoppings no Brasil com 32 anos, a maioria tem corredores estreitos, pé direito baixo, sem entrada de iluminação natural. Então são conceitos arquitetônicos já totalmente diferenciados. Aqui no Neumarkt você tem caixa quadradona, pé direito alto, você tem corredores largos, você tem entrada de iluminação natural. Então uma concepção moderna de shopping, dos shoppings modernos de hoje em dia, coisa de 32 anos. Sim. Então esse é um aspecto. Então as pessoas... E também a manutenção dele, o cuidado que a gente tem com ele, né? Às vezes melhorar coisas simples, melhorar uma questão de paisagismo, melhorar uma questão de cancela, melhorar uma questão pontual. Às vezes não grandes reformas, mas dentro da nossa possibilidade orçamentária, você ir fazendo melhorias de conservação. Esse é um aspecto, né? Conservação, beleza, identidade, né? Cuidado e tudo mais com os detalhes. Que isso eu digo que é o básico bem feito. Né? O outro, naturalmente, é você ir trazendo novas tecnologias, novo mix, melhorando a interação com o cliente, melhorando uma série de fatores que às vezes podem parecer pequenos, se isoladamente, né, considerados, mas num contexto ele faz a diferença. Né? Faz a diferença para o consumidor final, que é o que a gente quer, na verdade, atingir. Né? Então você soma uma cancela mais rápida, às vezes estacionamento, a gente acabou de mudar um sistema lá, você soma um paisagismo na entrada e saída do shopping. O tempo de passar para pagar. Hoje com sistemas de pagamento muito mais automatizados, né? Melhorando o mix, trazendo marcas internacionais, por exemplo, uma Carter's, né, que entrou lá, e entre outros exemplos. A área gastronômica sendo desenvolvida, né, com o Outback que veio há pouco tempo também, o Madeiro já existia, mas é um Combina Felite e tal. O perfil de alimentação também, como restaurantes, além do fast food, né, que vai evoluindo. Exatamente. Então, assim, você vai fazendo várias pequenas ações que tem que causar algum impacto, naturalmente, para o cliente, mas que, se somadas, fazem o shopping continuar numa imagem, né, de renovação, numa imagem não de um shopping, digamos, atrasado, ou algum shopping com 32 anos. E atraente e relevante. Exatamente, atraente e relevante. Até legal, né, que isso, por exemplo, contando um fato, que a gente foi para o Top of Mind agora em Florianópolis, e é a 26ª vez que o Neumarkt é reconhecido como Top of Mind do Vale do Itajaí na área de shopping centers. Poxa. Então, são 26 anos. Sim, né? é muita coisa. Então, quer dizer que o shopping, nesse período todo, ele vem se renovando, vem se reinventando, vem fazendo as suas ações para que, de fato, né, continue sendo bastante relevante e atraente para o nosso cliente. É bem legal, porque eu lembro muito bem do ciclo de inauguração, né, quando o shopping abriu. Estava meados da faculdade de Engenharia Química, formado há 30 anos, então 32, e eu lembro muito bem, assim, o que foi, e ele continua tendo, assim, esse aspecto. Naquela época era disruptivo, obviamente, né, 32 anos atrás, né, você tem um shopping em Blumenau o segundo mais velho do estado. O que ele trazia, assim, né, eu acho que só deve perder pro Itaguaçu, ia dizer, exatamente, de Florianópolis, que é um conceito, não sei quantos anos tem Itaguaçu, né, se é muito mais do que o Neumarkt, mas é um conceito bem mais conservador, vamos usar esse termo assim, né, do que o Neumarkt. Realmente ele já nasceu com um conceito bem diferente. Se a gente trouxer esse olhar para 32 anos atrás, de fato era muito disruptivo, muito disruptivo para a época, realmente, né. E a questão dos eventos, alguns shoppings no Brasil, o Neumarkt não é muito diferente disso, eles têm por premissa colocarem muitos eventos dentro da estrutura do shopping, porque é aquela questão de inserir o shopping não somente como um local para compras, né, ou para consumo, mas também para entretenimento, para compartilhar cultura, enfim. Eu lembro ainda durante a pandemia que eu participei de uma ação que tinha, que era o pedágio digital da APAI,
que foi feito dentro do Neumarkt, no segundo piso, quase que na frente ali do hoje Combina Felite, aonde com o Rafa Steinbach da Rede Atlântida, eu acabei participando, me convidaram e tudo mais para uma ação social, porque não dava para fazer o pedágio na rua. Então, o Neumarkt sempre teve essa característica. Continua sendo importante para um shopping, na sua leitura, na tua experiência, essa questão dos eventos, aonde se coloca, né, traz um público diferente, oferece para a comunidade algo além do consumo? Sem dúvida, né? Eu acho que um dos pilares de um shopping é o relacionamento com a cidade, né? Então você tem que ter sempre essa integração com eventos culturais, com eventos familiares, eventos escolares, né? Por exemplo, você tem uma competição de xadrez, você tem uma competição de karatê de um colégio, você tem vários movimentos que estimulam e valorizam o esporte, a integração social, a integração com a sociedade, a contribuição para a sociedade blumenauense. Então, essa soma de fatores é um dos pilares, e não menos importante, pelo contrário, é um dos pilares estratégicos, né, de um shopping center. Naturalmente, né, se você pegar... shoppings têm perfis e perfis, claro, né? Você pega um Neumarkt, você tem uma área quadrada, uma área disponível para eventos diferente de um Norte Shopping, por exemplo. Sim. Né, que tem uma área externa gigantesca e tal. Então, são eventos diferentes, sim, mas de conexão ou de objetivos muito, muito similares. Cada um com seu propósito, cada um com seu foco. Mas é um dos pilares estratégicos da Almeida Júnior em geral, sim, fazer isso. E ainda mais tratando de Blumenau, que foi onde tudo começou. Né? Em termos de inovação e novidades, o que o Neumarkt trouxe ou vem trazendo desde que você entrou e o que tem de novidades daqui para frente? Eu acho que a novidade, né, de novo, são desde as pequenas coisas até as coisas mais complexas, né? Talvez o que eu já comentei antes do básico bem feito também não deixa de ser novidade, mas também, por exemplo, inteligência artificial, né? É um tema que a gente fala muito, se ouve muito, né? E a gente está cada vez mais trabalhando, a Almeida Júnior como grupo, né? Isso desencadeia naturalmente para os shoppings, o uso adequado e cada vez mais eficiente utilizando uma ferramenta que, em tese, é um pouco mais recente no mercado, que é a inteligência artificial. Então, o relacionamento de marketing com o cliente, o relacionamento com o cliente vindo com informações, que a base da inteligência artificial é dados e dados precisos, né? Então, a gente tem trabalhado com o Almeida Júnior, primeiro, em ter dados precisos, né? Através de várias formas, campanhas, captações, inclusive cancelas de estacionamento, que a gente tem hoje um sistema diferenciado, né, que entrou em vigor há pouco tempo. Tudo isso vai nos dando dados que nos alimentam de forma estratégica para criar um relacionamento mais eficaz e eficiente para com o nosso cliente. Então isso tudo funciona em prol do lojista, em prol do cliente e em prol do shopping, né? Você vai desenvolvendo células, trabalhos, estratégia em cima, por exemplo, de uma inteligência artificial com esse trabalho de relacionamento, né? Que através desses dados gerados e de forma inteligente fazendo esse relacionamento com o cliente final. Eu não vou antecipar detalhes aqui, mas é um dos temas que está bastante evoluído e sendo bastante trabalhado em relação a isso na Almeida Júnior, como todo, especificamente também no Neumarkt. Eu acredito que para um shopping, acho que o principal ativo, além obviamente do lojista, é o público qualificado, que nem você falou no início. E uma das ações que a gente vê em alguns outros grandes centros do Brasil, e acredito que o Grupo Almeida Júnior esteja com esse olhar, até pela sua fala agora com relação à inteligência artificial, é você criar movimentos que criam atratividade para esse público retornar ao shopping por algum motivo, seja por um cashback que foi gerado pela loja X, Y e Z, por conta de um dado que vocês levantaram e viram que na quinta-feira é um dia que tem, sei lá, um fluxo um pouco menor, ou na quarta-feira, e que seria oportuno as lojas credenciadas que aceitam a gente oferecer um cashback, seja na praça de alimentação ou seja dentro de uma loja, para trazer esse público. Então essa inteligência artificial gerada com os dados também trabalha nesse sentido, né, de você trazer o público, colocar ele na frente do cliente e dizer, agora faz a tua parte, né, faz o básico bem feito, quer vender pro cara, mais ou menos isso. E o cliente também espera isso, né, naturalmente, cada vez mais, a gente espera... o cliente hoje cada vez mais espera facilidade, exatamente. E trazer a coisa mais mastigada, né, trazer a coisa mais direcionada, né, porque assim... a informação massiva, né, a gente tem muita informação hoje o tempo todo, então se você não for muito assertivo e com isso precisa de dados muito
uma base de dados muito, muito concreta, né, e eficiente, você não vai fazer esse trabalho bem feito. Então você precisa interagir, você precisa ter essa captação, você precisa ter essa inteligência por trás para daí atingir o cliente de fato e se comunicar com ele de forma que ele absorva. Senão ele vai ter mais 10 milhões de contatos e sem sentido, né? Acho que a gente está num momento de convergência tecnológica bem interessante, além de inteligência artificial, né, mas outras tecnologias que fazem com que uma coisa que antigamente era um grande desafio dos shopping centers, hoje se torna bem possível, que é você tem a base de dados de quem entra no shopping. Sim. E você tem os interesses de cada loja e conectar essas coisas, né, fazer com que se conversem ou os sistemas, as bases e saber que aquela pessoa entrou no shopping e comprou em tal loja como se ela estivesse fluindo na internet, no mundo digital. Não, isso assim, e você nem sabe até onde isso pode chegar ainda, né? Nós estamos ainda talvez engatinhando nesse assunto, né? Então, mas acho que quem for sair na frente tem vantagem. Isso eu acho que é o grande ponto. O ensinamento ainda sabemos pouco, mas temos que estar à frente, né? E temos que acompanhar essa onda agora para a gente tentar ser pioneiro em alguns movimentos. Então, quem antes chegar vai levar vantagem, né? Mas sem dúvida o mundo e naturalmente os shopping centers têm muito a ganhar com esse tipo de informação, né? Você vai conseguir ser muito mais eficaz, muito mais assertivo, igual cirúrgico talvez seja a palavra em relação à comunicação com o cliente, relacionamento com ele. Sim, eu acho que é uma maneira da tecnologia servir a esse propósito e não ser tecnologia pela tecnologia e baseado em uma estrutura que está no mundo real. As pessoas continuam, as pessoas continuam querendo muito se encontrar, experimentar, tocar a roupa, né? Comer a comida no ambiente adequado e tudo mais. E se relacionar, né? E se relacionar. Porque é isso que a gente viu pós-pandemia. A gente viu a necessidade das pessoas de interagir e se relacionar, presencialmente falando, né? Não só por vídeos ou por algum tipo de comunicação online. A gente estava conversando com a Márcia, correitora da FURB, foi há 2 programas anteriores, e sobre essa questão, o presencial no ensino, que faz diferença no aprendizado, porque a pessoa está lá totalmente comprometida, né, em corpo e em alma, presente, atenção, imerso, e também a experiência de compra no mundo real, que pode ser complementada no digital, mas é bom que aconteça no mundo real para ter essa experiência completa também, né? E isso ajuda a formar esse tecido da cidade, né? A gente está falando de elementos que formam a qualidade de vida da cidade também, porque senão você pode morar em qualquer lugar e só pede online, mas não tem essa qualidade da mesma maneira, né? Sem dúvida, e é legal a gente sempre ter em mente que muitas vezes, quando a gente fala na área comercial, você teve uma vivência sólida no varejo, o DJ também tem muita experiência com a área comercial, por vezes o cliente ou o consumidor, ele pressupõe que quer alguma coisa, mas na realidade a necessidade dele, o desejo dele, vai muito além daquilo ou é bem diferente do que ele imagina. A partir do momento que você tem esses dados, você tem essa informação, você começa a mostrar para ele de que, cara, na realidade o que você precisa é isso, que você já veio nessa loja, você comprou uma calça preta, sabe? Às vezes o cara não lembra, principalmente a gente que é homem, é muito comum isso. Eu já me peguei inúmeras vezes ligando para minha mulher, mandando uma foto de uma camisa. Essa camisa combina com alguma calça que eu tenho lá em casa, tem essa e essa. Por quê? Porque isso é normal, né, cara? A partir do momento que a inteligência artificial, os dados ou as informações que vêm da própria base de dados do shopping, fomentando isso para o consumidor, quanto ele avança, né? E aí imagina você armazenando dados, né? O tamanho da sua esposa, né? O tamanho da roupa que ela usa, porque são todas coisas que parecem simples, mas que por vezes fazem com que a gente decline de um consumo em função de não ter a informação apurada do lado. Aí imagina, você vai numa joalheria comprar uma aliança, um anel para sua esposa, você sabe o tamanho do dedo dela? Talvez você saiba, eu não sei. Olha a medida Depende exata. do tempo de casamento. Exatamente, qual é a medida, né, do dedo dela, se é 16, é 14, então assim, ó, nota como são detalhes simples e que poderiam facilitar e favorecer uma negociação naquele momento e que talvez vá protelar pela falta da informação. Eu vou dizer, não, beleza, eu fui na sua joalheria, eu volto outra hora quando eu souber o tamanho, não sei mais o que tal, e talvez eu não vá comprar mais na tua joalheria. Então são realmente informações bem importantes e vem naquela máxima, né?
A gente fala de venda, muitas vezes o indivíduo não sabe o que ele quer comprar. Ele acha que sabe, mas às vezes é a loja, né, ou o vendedor que vai dar essa informação para ele poder consumir, né? E a outra compra é a compra por impulso, né? Sim. Além dessa, né? Isso pode estimular também algumas compras por impulso. Claro, sem dúvida. Né? Para quem é lojista e tal, obviamente é útil. Quanto melhor o ambiente que proporciona isso, coloca a pessoa no estado mental que ela fica mais favorável a, né? Tem tudo isso que está envolvido. Claro. Sem dúvida, porque se você está num ambiente onde esse ambiente te deixa muito... Aí isso eu acho que é a grande magia do shopping, né? Que às vezes as pessoas negligenciam. Quando você vai numa loja, e entendam bem que eu vou falar aqui a galera que tem loja de rua, mas quando você vai numa loja na rua 15, na 7, aqui na Alameda, você foi ali para comprar aquele produto especificamente porque aquela loja é uma especialista sobre aquele tema, né? E pronto, você foi lá e foi, né? Temos aqui a Maína Homem, que é nosso patrocinador, você vai lá comprar roupa masculina na Maína Homem. Ok, legal. Posso até atravessar a rua e ir na Maína Bis, né? Que é a feminina. Beleza, na Alameda. Mas se de repente eu tiver naquele momento lembrar que eu quero tomar um vinho da Decanter, eu não vou ter essa opção de uma taça aqui na Alameda para eu comprar. Lá no shopping eu tenho essa opção, entendeu? Eu acho que esse é o lance da venda por impulso que você falou, e a questão de eu estar visualizando outras oportunidades dentro do mesmo momento de consumo. Eu fui lá, eu comprei a roupa, e aí eu lembrei que, sei lá, é nosso aniversário de casamento e eu vou comprar um vinho, que por vezes eu tenho essa possibilidade dentro do shopping. São vários os shoppings que tem, né? Lojas de vinho, de bebida dentro do shopping, a taça e assim sucessivamente. Então acho que esse é a grande magia do processo como um todo, né? E eu lembro muito bem, o Arthur tá aqui, né? O Arthur é meu filho, e quando ele era pequeno saía da Barão, pelo menos a cada 15 dias a gente fazia isso, que a gente ia justamente no Neumarkt e a gente fazia happy hour, né? Então pegava ele estudava à tarde, a gente ia numa sexta-feira os dois, ia pro Madeira ou ia para algum outro lugar, lá eu tomava chopp, ele tomava Coca-Cola, comia. Então esses momentos você só consegue fazer presencial e por vezes faz num shopping, né? Que é o conjunto, né? Você sempre vai buscar uma solução conjunta. Você falou os exemplos, né? Uma loja casa com a outra. Às vezes você está precisando de uma coisa e nem sabe da outra coisa, a coisa acaba se conversando. E ali tem as soluções de serviço, Sim. As soluções de produto, soluções de alimentação, soluções do fast food ou de restaurantes. Então depende do seu momento, de comemorações familiares, né? De entretenimento, muitas vezes, com shows, com que o shopping proporciona. Então realmente esse ecossistema é a proposta do shopping, né? E evoluir esse ecossistema que é o grande desafio de todo shopping, seja no Brasil ou no mundo. Né? O que você vai atrair o consumidor? Você vai atrair com comodidades, com facilidades, com serviço bem feito, com um mix mais qualificado possível para atingir teu público-alvo. Então esse é um dos principais pilares, né? É mix. A outra questão são eventos para a tua família resolver as suas questões, serviços bem feitos, shopping bem mantido, e assim você vai aprimorando todos os dados, informações para se relacionar melhor com tudo isso e ter a recorrência necessária para que o shopping sempre seja atrativo para essa pessoa e voltar lá, né, e continuar indo e se sentindo bem. Esse é o grande objetivo. Eu trabalhei muito tempo com clientes, ainda tenho eventualmente clientes da área têxtil, de moda, e por muito tempo se falou que uma questão de contratação de pessoas para a área de moda que era muito complexa, porque os jovens preferiam trabalhar no shopping center, numa loja, ou numa empresa de serviços, enfim, e não na indústria. Mas como é que você está vendo a questão, e você com uma ampla experiência na gestão humana, né, em desafios anteriores, como é que você vê, como é que você viu né, no shopping, como é que você está vendo essa relação e como é que você está lidando com isso? Se é muito diferente, o shopping realmente está atrativo para aí o shopping, tanto na parte de administração, gestão do shopping, manutenção do shopping, quanto na parte das lojas em si, como é que está a questão de gestão de pessoas? Eu acho que o Santa Catarina, né, você percebe, isso já não é de agora, mas agora cada vez tem se agravado, é uma dificuldade na contratação de pessoas. Né? Em qualquer área, né? Isso em qualquer área, em qualquer segmento. Então, se você às vezes vai numa indústria grande aqui da região, você vê lá centenas de vagas em aberto. Né? Então você pode procurar lá na indústria, tem centenas de vagas em aberto, no varejo também tem. Então hoje realmente mão de obra qualificada é um dos grandes desafios, né? Isso não dá para tampar o sol com a peneira, de fato existe, né? E shopping
passa pela mesma dificuldade, né? Porque você tem no shopping, né, uma carga horária diferenciada, você tem algumas questões diferentes. Tem o glamour ao mesmo tempo de trabalhar num shopping, como antigamente, né? Às vezes, eu lembro quando eu trabalhava na área têxtil, as costureiras, as filhas não queriam mais ser costureiras, Exato. e sim estavam direcionando para assim. mais ou menos para essa linha, né? Assim, em restaurante também era assim, né? Quando você falava de, você quer ser um auxiliar de cozinha ou você quer ser um vendedor da loja da marca X, né? Então tem todo esse aspecto. Mas, assim, a mão de obra qualificada, de fato, é um gargalo. E como nós vamos resolver isso, eu acho que ainda não se tem a solução. Pelo menos aqui no nosso estado, que quase tem um pleno emprego, você ainda tem uma dificuldade maior do que no restante ou em algumas regiões do país. Né? Você acha que a carga horária é um dos pontos crucial nessa questão da mão de obra, quando a gente fala de shopping center, né? Carga horária que eu digo assim, o horário que o indivíduo tem que fazer, né? Porque às vezes você vai ter o lance do domingo, né? Você vai, que por vezes para o jovem é desafiador. Eu acho que é a mesma coisa que acontece com o mercado, né? O supermercado ele também vai ter que trabalhar nesse horário. É esse um dificultador? Ou você acha que não? Porque quando você trabalhou numa das empresas aí que você citou, né, na indústria, né, na Teca, você provavelmente trabalhou naquela época, que eu trabalhei na Sulfabril, nessa época, onde trabalhava sábado e domingo. Né? Eu trabalhei no 5º turno quando eu fazia engenharia, eu trabalhava exatamente sábado e domingo só. Né? E isso era perfeitamente normal para o mindset do jovem daquela época, que precisava de dinheiro, pagar sua faculdade, e estava fazendo a faculdade de engenharia, que era quase num regime integral. Para mim estava muito normal eu trabalhar o sábado e domingo, mas eu sei que isso não é uma realidade que muitos querem para si, né? Então talvez esse é o desafio? Eu sempre digo assim, onde há dificuldade, há oportunidade. Né? Então, no meu chapéu aqui de RH, né, olhando para esse cenário de hoje, assim, tem uma dificuldade, mas tem uma dificuldade para todo mundo. Sim. Então, quem fizer a sua parte melhor, vira em oportunidade. Né? Porque ao mesmo tempo que todo mundo tem dificuldade de contratar, também quem fizer melhor gestão de pessoas, criar políticas de atração, de retenção, uma gestão e uma liderança mais preparada para lidar com o liderado, que esse é um dos principais fatores de turnover nas empresas, sempre desalinhamento. Assim, um dos principais motivos de turnover sempre será, e pelo menos até hoje, o fator liderança, e não só salário, benefícios, né? Então você tem a política da empresa de ofertar desenvolvimento para aquela pessoa. Então hoje, em muitas pesquisas de instituições de renome, a questão salário não vem em primeiro lugar no fator retenção. Ela vem em terceiro, geralmente. Né? Então plano de carreira, oportunidade de desenvolvimento, liderança, e claro que salário é importante, benefícios são importantes, mas nesse contexto, não só ele. Então, quem for melhor nisso, transforma o limão numa limonada. Né? Então, ao mesmo tempo que todo mundo tem dificuldade, tem muita oportunidade no mercado. Então, eu acho que o grande desafio das empresas é como eu vou me diferenciar. O que eu vou fazer de diferente em relação ao meu concorrente, em relação a esse problema da falta de mão de obra qualificada. Ou, às vezes, investir em formação de base. Sim, eu ia dizer, né? Que é o que muitas empresas já fizeram e fazem até hoje. Né? Tem vários cases aí de sucesso, onde as empresas pegaram, não tem, então deixa que eu vou formar aqui dentro da minha casa, desde aprendiz, estagiário, ou mão de obra técnica mesmo, né, de primeiro emprego. Então, existem várias alternativas para você se diferenciar. Fácil? Não, não é fácil. Mas é o que precisa ser feito. Né? Você não tem como fazer milagre. Não é só achar que um belo dia vai mudar. Se você esperar que o contexto mude, você não está na gestão do seu negócio. Não pode esperar. Você não sabe até quando vai ter essa dificuldade. Fica para trás. Né? Fica para trás. É igual esperar um evento incerto aí na frente. Não tem como. A gente tem visto um movimento, até com base nesse tema que a gente está falando aí de pessoas, um movimento de algumas companhias, e não vi ainda em shopping, mas talvez o Neumarkt já tenha feito, e aí aí é meia culpa, né, que não percebi,
mas de trazer para o mercado de trabalho pessoas com 60 a mais, né, ou mais de 60 anos de idade, né. Eu tenho visto algumas indústrias fazendo isso com resultados bastante interessantes, porque na maioria das vezes são profissionais com muita experiência e que estavam aposentados ou que tinham parado por algum motivo, às vezes até a própria pandemia, né, antecipou a saída do mercado de trabalho, tiveram um pouco de dificuldade às vezes com a questão digital, né, com a tecnologia e tal, então criou uma barreira, o cara preferiu sair de campo do que tentar aprender uma nova técnica, enfim. Só que neste momento algumas empresas estão criando todo um programa, né, para trazer essas pessoas novamente para o mercado. É uma solução também? Uma delas, né? Acho que não tem uma solução única, tem um conjunto de várias soluções. Então, se você fizer um pouco de frentes estratégicas bem feitas, né? De novo, não adianta fazer por fazer, porque às vezes tem modismos, né? Sim, que as empresas aderem a um programa 60 a mais, por exemplo, mas está lá... Deixa o cara num canto. Igual valores, missão e valores de uma empresa. Às vezes está lá só um quadro que ninguém usa. Só para decorar. Só para decorar. Então, assim, de fato, tem que haver efetividade. Legal. Então, se você fizer um programa 50 a mais, que eu acho que é uma alternativa que a gente faz, inclusive, lá, claro que num caso desse você tem que mapear, você tem que ver que funções que melhor se adequam a esse perfil. Então tem que fazer um trabalho de casa bem feito para que isso dê certo. Se você fizer só teórico por fazer, né, é uma solução que não vai ter solução. E assim vale para várias frentes, né? Desde mapear efetivamente qual é o perfil mais aderente para cada função dentro da sua empresa, né? Ou seja, que perfil eu preciso, por exemplo, uma função X. Ele precisa ter essas características, enfim, você tem que redefinir os perfis, você tem que redefinir políticas e práticas que possam ser diferenciadas e não necessariamente envolve gastar mais, né? Porque esse é o grande dilema das empresas, né? Todo mundo quer fazer, mas e aí? Não tem orçamento para isso. O meu budget está limitado. Enfim, mas tem formas criativas, formas de se fazer, né? Na escola aí de quem é de RH sabe muito bem o que eu estou falando, para se diferenciar. Tanto é que tem empresas que têm muito menos problemas de retenção ou de atração de pessoas do que outras. Sim. Por quê? Porque elas fazem melhor a gestão de pessoas, de uma forma geral. Então isso envolve plano de carreira, envolve plano de atração e retenção, políticas e práticas de liderança e de recursos humanos, alinhadas ao que a meninada também quer hoje, ou os 50 a mais também querem. Então, para cada público existe uma forma e uma abordagem diferente, não é a mesma, né? Porque você não consegue falar com o Millennium ou com geração Z igual você fala com o Baby Boomer na classificação aqui, né? Você tem atrativos diferentes para cada um desses públicos. Canais de comunicação, eles são menos digitais ou mais digitais. Você tem fatores que hoje uma geração Z não valoriza, uma geração alfa, enfim, não valoriza mais, né, enquanto outros valorizam. Então você tem que realmente fazer um trabalho muito cirúrgico. Eu sempre digo assim que no trabalho de pessoas, primeiro que ele está em constante mudança, constante aprendizado, e segundo que a solução genérica não funciona. Aquela solução que é modismo de prateleira não funciona. Você tem que cirurgicamente diagnosticar muito bem feita a causa raiz do problema. E a maioria das vezes são várias causas raízes, não é uma só. E para cada uma delas você tem que dar o remédio certo na dose certa. É igual o médico, se prescrever um remédio errado ou uma dose errada, você não vai ter uma solução, ou uma boa solução. Então na área de pessoas ela é científica, cada vez mais é menos oba-oba, né, que a gente achava que o RH aqui é só menos balão, abraçar a árvore, né? Menos balão. Na época a gente fala, o RH aqui é só abraçar a árvore, isso é o que o RH faz, e contrata e demite, é mais ou menos essa parte burocrática. Mas assim, para quem aprofundou um pouco mais e entende o nível de valor agregado que o RH pode dar, um RH estruturado, cirúrgico, científico, pode dar de salto a uma empresa, que eu vejo que está saindo na frente nesse momento mais de dificuldade geral aí de qualificação e retenção da mão de obra. Eu acho que é um segredo aqui, ter um RH bom e estruturado é um dos pilares que mais diferenciam quem está hoje indo, né, navegando de braçada, ou pelo menos está melhor do que outros aí que estão passando mais dificuldade. Acho que E Fábio, quais são as características, o perfil das pessoas
nesse cenário de mercado aí competitivo e complexo que você gosta de ter por perto para construir, para gerir, né, dentro do Neumart, que você está vendo que é o perfil adequado para também trabalhar, né, no setor do varejo como um todo? É claro que você tem perfis, existem exigências técnicas e comportamentais, né? De cada empresa. A parte técnica é uma área à parte que específica para cada posição e cada função. Agora, falando aqui que eu acho que é o mais importante de comportamento, né? Porque para mim é o fator decisivo, é o comportamento, porque o comportamento vai gerar o conhecimento técnico, se for para um lado ou pelo outro. Então vamos lá. Acho que a questão de você ter o interesse pelo aprendizado contínuo é uma característica fundamental. Quem não quer aprender, não tem como você desenvolver. Então precisa ter esse pré-requisito de a pessoa pelo menos ter um interesse, pode não ter experiência nenhuma, pode ser um aprendiz, pode ser o cara de 14 anos lá que começou ontem na sua empresa. Mas se você enxerga nele e ele demonstra a atitude de aprender continuamente, ou seja, é interessado em evoluir e se desenvolver, é meio caminho andado. Isso é uma característica chave, né? Porque a pessoa que não quer aprender ou que não tem interesse em evoluir, você tem uma limitação de poder desenvolvê-lo, né? Quem não quer não é desenvolvido. Então esse é um fator. E o outro obviamente, também tem um fator de relacionamento interpessoal pelo menos razoável, que você possa desenvolvê-lo a ponto de trabalhar em equipe, a ponto de contribuir para o time, a ponto de fato, se relacionar, né? Porque, obviamente, também dependendo da função e dependendo do cargo, você vai ter mais exigências sobre o relacionamento interpessoal ou menos. Tem funções que exigem mínimo, exigem quase nada, mas tem outras funções que exigem tudo desse requisito. Mas esse principal fator que eu te falei, eu acho que é o principal que a gente busca, né? E claro que dependendo do nível e do grau que você esteja contratando, você vai elevando a régua e você tem as soft skills diferentes que você vai ponderar de acordo com o cenário. Mas interesse em aprender, para mim, é a coisa mais básica que tem de qualquer, inclusive em cargos até mais sêniores. Não é só aprendiz estagiário. É a pessoa que às vezes está num cargo de diretoria também precisa ter interesse de aprender, né? Interesse de aprender. Porque ninguém atinge um ápice de aprendizado. Nunca você vai atingir. Ninguém tá E quem achar que atingiu já é o primeiro sinal de que tem não, algum problema. Que não vai evoluir. E eu acho que os dois pontos que você citou, Fábio, são aplicáveis, inclusive, para cargos extremamente estratégicos. O interesse de aprender e a habilidade de se relacionar de maneira minimamente viável. Porque a gente vê cargos estratégicos onde o cara tem tudo menos a capacidade de se relacionar com outras pessoas, com pares. Né? Ele tem muita dificuldade de se relacionar, porque ele cria no inconsciente dele uma soberba, um posicionamento de onipotência, de que ele sabe tudo, de onisciência. Sabe mandar, não conviver. Exatamente, sabe mandar e não conviver. E foi muito assertivo o teu posicionamento, porque na realidade, assim, quanto mais a gente sobe na escala hierárquica dentro de uma empresa, mais habilidade para se relacionar o indivíduo tem que ter. Exatamente. Mais habilidade de se relacionar. Exatamente. E geralmente o processo, né, o seu trabalho, o seu emprego, enfim, ele pode ir muito bem, como pode ir muito relacionado a isso. Porque às vezes a pessoa é um gênio, tecnicamente falando. Sim. Mas se não tiver essas outras habilidades, esse comportamento, né, esse formato, você não tem como. E geralmente a pessoa não vai ter sucesso, ou não vai ter o sucesso esperado, sim, porque tem essa trava. Pode ser até boicotado, né? Exato. Muitas vezes acontece isso, a gente vê nas empresas, né? Porque tem muito política também envolvida e muito relacionamento que faz parte do jogo. É isso aí. Bom, Fábio, foi muito bom ter essa conversa, conhecer sobre a tua trajetória, né, o trabalho que você vem fazendo no Shopping Neumart, que é uma grande instituição aqui de Blumenau, do Vale Europeu. Muito bom ver essa evolução, né, profissional, buscando novas áreas, novos desafios, usando conhecimento, ter essa abertura para sempre buscar novos aprendizados para gerar o desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento dos negócios dentro das empresas que você sempre trabalhou. Obrigado. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, por poder contar um pouquinho da história
né? Muito, muito prazeroso. Obrigado. Legal, obrigado, Fábio. É bem legal, né, DJ, antes da gente pedir para o Alessandro nos alcançar aqui os brindes, a gente perceber que o Neumarkt tem a oportunidade, né, eu acho que é a oportunidade do shopping, de ter como superintendente alguém que tenha tanta propriedade na parte de gestão de pessoas, gestão humana, porque é fundamental, né, cara? Na realidade, por mais que seja um business, um shopping depende de gente. Um shopping só dá certo se tiver gente lá dentro, né? E essa gente são os lojistas, que nem você falou, são os colaboradores do shopping, os funcionários, os terceiros que fazem aquele organismo vivo funcionar. E você foi muito assertivo quando comenta, né? Um shopping ele funciona 24 horas porque as obras, as manutenções, os abastecimentos das lojas funcionam fora do horário do shopping aberto. Então isso tem que acontecer à noite, isso tem que acontecer em horários dos mais variados. E se não tiver um superintendente com essa capacidade, com essa habilidade de entender gente e entender que gente faz o negócio e esse negócio só prospera se essa gente estiver sendo atendida, cara, não tem como dar certo. Então é importantíssimo. Eu acho que, como eu falei antes, eu acho que a questão de visão, né, é que a área de pessoas sempre foi, talvez, durante muito tempo subestimada, né? Sim. Ela foi o tal do abraçar a árvore, né? E não só pela visão dos empresários, ou pelos donos, ou pelos executivos das empresas, mas às vezes pelos próprios executivos de recursos humanos, sim, de RH, que nunca conseguiu, talvez, colocar e mostrar a relevância e o valor agregado que a área poderia contribuir para o negócio, né? Então acho que tem um meia-culpa aí dos dois lados, né? Mas hoje eu acho que está bem mais maduro o assunto de pessoas, né? Acho que as grandes empresas no mundo vêm trabalhando nessa linha, mas muitos ainda, eu vejo na nossa região aqui, é muito ainda teórico. Se fala muito sobre isso, mas não se faz. Sim. Fábio, brigadão. Vamos entregar aqui o brinde pro Fábio, por favor. Opa, aqui ó, tem um brinde da Stuttgart. Obrigado. E um brinde da Decanter com a Vinícola Hermann. A gente tem um vinho personalizado do podcast. Obrigado. É para eu abrir ou eu posso abrir depois? Pode, fica à vontade. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux e Stuttgart Artigos Finos. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro.